Então vamos lá, né, pessoal? Nós vamos falar sobre as verdades sobre as vacinas, né? Então vamos começar. Doenças leves não contraindicam imunização ativa, né? Nos casos de febre com temperatura axilar maior ou igual a 37,5, a vacinação deve ser adiada, a não ser que a condição epidemiológica ou situação de risco pessoal torne necessária. Como regra geral, as vacinas vivas não devem ser aplicadas durante a gestação. Produtos que contenham mercúrio, né, raramente provocam reação ou hipersensibilidade, geralmente de tipo local e retardada. A vacinação não é contraindicada nessas situações. Eventos adversos após doses anteriores devem ser examinadas caso a caso quanto à contraindicação de dose subsequente, a modificação de esquema vacinal ou uso imunológico de substitutivo. O que isso quer dizer? Por exemplo, o paciente está já com uma febre, né? O paciente que ele está com uma febre, ele não deve tomar nenhum tipo de vacina, né? Porque pode dar aí uma reação, né? E a gente não saber se é da vacina ou se é da patogenicidade que o paciente está. Então, não é indicado que dê vacina em paciente que esteja com febre. Vacinas de vírus vivo, tá? Não é indicado em gestante. Então, por isso que alguns tipos de vacina não são indicados quando a pessoa está gestante. Do Covid-19, por exemplo, a gente só tem algumas vacinas que podem ser aplicadas em gestante. Outras vacinas não podem porque é com vírus vivo, tá? Então, é só uma classe ali de vacinas que podem ser aplicadas em gestante devido não ser com o vírus vivo, e sim fragmento do vírus, igual a gente viu no início das nossas aulas. Tá? Pode acontecer reação adversa, principalmente quando a vacina é do vírus vivo, tá? Uma pequena parte ali do vírus, né? Que é o a gente fala do vírus ali morto, né? Porém, são fragmentos do próprio vírus, ou o vírus mesmo morto, né? Essas vacinas, elas podem dar efeitos adversos, como febre, dor no corpo, tá? Pode dar até 24 horas após a vacina, e nós temos também uma outra vacina, que é a da febre amarela, que ela pode dar até 5 dias após a vacina. Então, 5 dias após pode ter uma reação aí referente à vacina. Já a do Covid e outras vacinas, são 24 horas, pode dar até 24 horas após, né, a vacinação. Depois desse tempo, ele não dá mais a reação. Né? Então, a gente tem pessoas aí que tomam por exemplo, a Coronavac, né? Que é uma vacina com o vírus, né? E tem uma reação com a Coronavac, né? Uma reação de febre, uma reação de dor no corpo, certo? Né? Tem uma reação ali e daqui de 5 dias ela tem uma reação novamente, ela acha que é da vacina. Não, pessoal, não é mais da vacina. A vacina é de 24 a 48 horas após a vacina que ela pode dar uma reação. A do Covid, 24 horas. Dentro de 24 horas já apresenta uma reação, tá bom? A vacina contra sarampo não causa autismo, tá? Até porque o autismo, pessoal, ele é um problema, né? Que a criança nasce com ele. O autismo tem diversos tipos de autismo, né? E a vacina não desenvolve o autismo, que tem algumas pessoas, né, que falam que desenvolve, ela não tem, até porque o autismo ele não é um vírus, tá? Ele é um problema genético e a criança nasce com esse problema genético. E a vacina ela não altera nenhum tipo de DNA, tá? Nem a vacina do Covid, nem qualquer outro tipo de vacina, ela não tem aí a ação de modificação de DNA ou de RNA. Tá bom? Então, ela não causa nenhum problema genético, nenhuma doença genética. Então, ó, as chances de desenvolver autismo foram as mesmas em crianças que receberam a vacina contra o sarampo, né? Cachumba ou rubéola, e aquelas que não receberam, ou seja, é a mesma coisa, tá? Da mesma forma, não houve aumento do risco de autismo após a vacinação com a vacina do sarampo, em subgrupos de crianças com história de autismo irmãos, por exemplo. Fatores de risco de autismo ou outra vacinação infantil ou durante períodos específicos após a vacinação. Então, não existe casos aí de autismo após a vacina do sarampo. Então, isso aqui é uma notícia falsa. E aí, o que vai, né, na vacina, que as pessoas tanto perguntam, né? Então, o que vai, né? O que é a vacina, ela é feita do quê, né? Então, vamos lá.
os ingredientes, né, que exercem papel fundamental na eficiência, disparando a resposta imune e garantindo sua segurança de eficácia. São os adjuvantes, ou seja, que ajudam na resposta vacinal, que também são encontrados em antiácidos, aspirinas e antiperpirantes. Encontramos estabilizantes, que mantêm a vacina efetiva após ser manufaturada, né, após ela ser feita. Fonaldeído, usado para prevenir contaminação por bactéria durante o processo de manufatura da vacina, não causando prejuízo à saúde. E os ingredientes das vacinas exercem papel fundamental na sua eficiência para a resposta imune. Então, a gente tem também o timerossal, que é o mercúrio, que é presente em algumas vacinas de multidose, tá? Em quantidade irrisória de 25 microgramas por dose. Para pescados, o Brasil fixou tolerância de 0,5 mg por quilo, tá? E 1,0 mg por quilo pescado predador. E nada provou seu mal nessas doses em seres humanos, tá? Então, por exemplo, um peixe que nós comemos tem mais mercúrio do que a vacina que nós tomamos. Isso quer dizer que 1 micrograma para cada grama de peixe é tolerável. Se a criança comer 100 gramas de peixe, ingerirá 4 vezes mais a dosagem de uma dose de vacina, tá? Então, isso também é um mito, né? Que eles falam que a vacina contém mercúrio, por isso não pode dar em criança, que vai fazer mal, que vai ter outras doenças. E isso é mentira, porque a gente pode ver que no peixe, no pescado, tem mais mercúrio se a criança comer mais de 100 gramas do que na própria vacina. Eventos adversos após vacinação, chamado também de EAPV, né? A EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que não necessariamente possui uma relação casual com o uso de uma vacina ou outro imunológico. Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou achado laboratorial anormal. Além disso, nós temos algumas mães, né, que entram ali com a utilização de medicamentos anti-inflamatórios antes de dar a vacina. E isso não é recomendado, tá? Porque isso pode mascarar uma provável aí, tá? Evento adverso após vacina, tá? Então, pode ser que seu filho tenha uma alergia, né, algum componente daquela vacina, e devido ao medicamento que você introduziu antes da vacina, ele não tenha algum sintoma. E aí, o sintoma que ele venha a aparecer é um sintoma grave, tá? Por exemplo, uma insuficiência respiratória, um choque anafilático, né? Então, aí a paciente tem um efeito grave. Então, não é indicado, tá? Que antes da vacina dê paracetamol, dipirona, nenhum desses anti-inflamatório ou antipirético, que são medicamentos que diminuem a febre, tá? Então, não é indicada a utilização de medicamento para estar, né, evitando aí uma provável febre. Espera primeiro a criança desenvolver a febre, tá? Para poder entrar com o medicamento. A criança deu a febre. Então eu entro com o medicamento para diminuir a febre que essa criança tem, tá? E não para mascarar aí alguma coisa, tá? Então, nessa forma a gente informa também na drogaria que as pessoas vêm procurar. Então, o Tilenol, né, a Novalgina, a dipirona, a paracetamol é introduzida após a vacinação, tá? E não antes. Pode também ser feito com pressa de água fria, né? Tem gente que coloca ali no local uma folha de boldo, também pode colocar, que não tem interferência nenhuma. O gelo também não interfere. O que interfere, por exemplo, tem gente que passa pomada. Pomada não é indicado, tá? Por exemplo, a gente não pode passar um anestésico para realizar uma vacina, tá? Então, isso a gente não é aprovado. Agora, o gelo no local para diminuir dor, a folha de boldo, tudo isso pode ser feito. Então, como a gente pode fazer, né, para estar modificando esse cenário?